os santos e santas de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, em nome de Nossa Senhora de nosso Amigo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai a vossa Espírito e tudo será criado, e reunei da volta da terra. Oremos, ó Deus, Filho de coração de vossos fiéis, qual é o Espírito Santo. Fazer que apreciemos também todas as coisas segundo o Espírito, e gozemos sempre de consolação, por Cristo Senhor nosso. Santo de São Maximiano Maria Kolbe. Os primeiros anos de vida. Maximiano Kolbe nasceu no dia 7 de janeiro de 1894. Esse nome aí que eu não vou pronunciar, pois é um nome muito difícil, mas está aqui embaixo. Na região polonesa, controlada pela Rússia. Seu pai, Telesão, e sua mãe, parteira, eram cristãos fervorosos. No batismo, escolheram para ele o nome de Raimundo. Frequentou a escola dos franciscanos em Leópolis. Em 1910, entrou para a Ordem dos Frades Menores Conventuais, onde recebeu o nome de Maximiano, sendo enviado primeiro a Cracóvia e depois para Roma, onde permaneceu 6 anos. Estudou filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana, a teologia no Colégio Seráfico. Foi ordenado sacerdote em 28 de abril de 1918, à Milícia da Imaculada, em Roma. Enquanto jogava bola no campo ao aberto, Maximiano começou a cuspir sangue. Era tuberculose, uma doença que acompanhou pelo resto de sua vida. Com a autorização dos superiores, fundou a Milícia da Imaculada, uma associação religiosa cujo objetivo era a conversão de todos os homens por meio de Maria. Ao regressar a Cracóvia, na Polônia, não obstante tinha se formado com notas altas, não pôde lecionar ou pregar por causa de seu estado de saúde, pois não podia falar muito. Ainda com a permissão dos superiores, dedicou-se à promoção da Milícia da Imaculada, contando com numerosas adesões entre professores e estudantes da universidade, profissionais e camponeses, e até com religiosos de sua própria ordem. Sucesso na revista O Cavaleiro da Imaculada. Durante o Natal de 1921, Padre Maximiano Kolbe fundou a Cracóvia, uma revista de poucas páginas intitulada O Cavaleiro da Imaculada, para difundir o espírito da milícia. Tendo-se transferido para Grodno, a 600 km de Cracóvia, criou uma pequena tipografia para imprimir a revista com máquinas antigas. Com esta iniciativa, conseguiu atrair muitos jovens desejados de compartilhar do estilo de vida franciscano inspirado em Maria. A revista propagou-se cada vez mais em Varsóvia, graças à doação de um terreno para Conde Ludecini. Maximiano fundou Niepokalonó, cidade de Maria. O centro desenvolveu-se rapidamente. Das primeiras cabanas passou-se a construir verdadeiras, e a antiga impressora foi substituída por novas técnicas de redação e imprensa. Em pouco tempo, o Cavaleiro da Imaculada atingiu rapidamente uma tiragem de milhões de cópias, enquanto eram criados outros 7 periódicos. A cidade de Maria, na Polônia e no Japão. Com o ardente desejo de expandir seu movimento mariano para além das fronteiras da Polônia, Maximiano Kolbe partiu para o Japão, onde fundou a cidade de Maria em Nagasaki. Após a explosão da primeira bomba atômica, os órfãos de Nagasaki encontravam abrigo.
Padre Maximiano colaborou com os judeus protestantes e budistas, certo que Deus lança a semente da verdade em todas as religiões. Enfim, abriu ainda a casa em Ernakulam, no litoral oeste da Índia, para tratar tratamento da tuberculose. Voltou para sua Niepokalanon da Polônia. Niepokalanon abrigou para refugiados e judeus. Após a invasão na Polônia em 1º de setembro de 1939, os nazistas mandaram destruir a Niepokalanon. Os religiosos foram obrigados a deixar o centro. A eles, o padre Kolbe recomendou apenas uma coisa: não se esqueçam do amor. Ali permaneceu cerca de 40 frades, que transformaram a cidade de Maria em um lugar de acolhida para feridos, doentes e refugiados. Em 19 de setembro de 1939, os alemães prenderam o padre Maximiano Kolbe e outros frades e o levaram para o campo de extermínio, de onde foram inesperadamente libertos no dia 8 de dezembro. Assim retornaram sua atividade da assistência de cerca de 3.500 refugiados, dos quais 1.500 judeus. No entanto, depois de alguns meses, os refugiados foram expulsos ou presos. Por sua vez, o padre Kolbe, ao recusar a naturalização alemã para se salvar, foi preso em 17 de fevereiro de 1941, junto com 4 frades. Ao ser maltratado pelos guardas da prisão, foi obrigado a usar o hábito civil. Porque o saio franciscano perturbava os nazistas. Em 28 de maio, padre Kolbe foi despertado para o campo de extermínio de Auschwitz com um número de 16670. Foi escolhido junto com os judeus por ser sacerdote, onde foi obrigado a trabalhos forçados com transporte de cadáveres para os fornos crematórios. A vida e testemunho de Auschwitz. Sua dignidade de sacerdote encorajaram os outros prisioneiros. Uma testemunha recorda: Kolbe era um príncipe para nós. No final de julho, o padre foi transferido para o bloco 14, onde os prisioneiros trabalhavam na lavoura, mas um deles conseguiu fugir e escapar. Por isso, os nazistas pegaram 10 presos para morrer no lugar. Padre Kolbe ofereceu-se para morrer no lugar de um dos escolhidos, pai de família e companheiro da prisão. O desespero dos condenados transformaram-se em oração comum, guiando pelo sacerdote. Após 14 dias, apenas 4 ficaram vivos, inclusive o padre Maximiano. Então os guardas decidiram abreviar a sua agonia com uma injeção letal de ácido fênico. Padre Maximiano Kolbe estendeu o braço recitando a Ave Maria. Estas foram as últimas palavras. Era o dia 14 de agosto de 1941. Seu Maximiano Maria Kolbe, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos o exemplo desse santo que hoje ele se entregou e não deixou aquele pai de família morrer no seu lugar. Ele doou a sua vida pelo pai de família. Mas nós aprendemos com Cristo. Aquele que doa a sua vida pelo seu irmão tem a salvação. Por isso nós também temos o exemplo de São Maximiano para nós também. Nós que vivemos numa perseguição neutra, uma perseguição filtrada, uma perseguição que não está à vista de todos, mas nós vivemos perseguidos. Por isso, vamos rezar no Pai Nossa Maria por todos aqueles que são perseguidos por tantos motivos,
mas principalmente por causa da religião. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós o sentido feito à vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia hoje, para nossa ofensa, assim como nós perdoamos a Cristo, não deixeis de tentação, mas vai no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até amanhã, se assim um bom dia para ti, até amanhã.